cientista da TV Assembleia, vim fazer um documentário com meu amigo aqui. Clério Bosch. Clério Bosch. Isso, aqui, ó. Fala com ela aqui. Legal, fala aqui, fala seu nome aí. Meu nome é Catarina Musalém, sou repórter da TV Assembleia. A gente veio aqui conversar com o Clério sobre a bomba de Hiroshima. Tudo bem, Né? tudo bem. Prazer, sou o Waldson de Vasconcelos e sou motorista da TV Assembleia. A questão de edição, sonora com o Clério Borges, que é historiador, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a bomba de Hiroshima, né? Em volta de 1918, né? Econômico e histórico do Japão nesse ano. O Japão nesse período, né, de 1918 até 1945, estava em franca ascensão, né, ascensão econômica e procurando conquistar as áreas próximas. Então havia um conflito muito grande com os chineses, né, que foram sempre inimigos tradicionais dos japoneses, né, e dentro dessa conjuntura toda, né, havia um processo de que o Japão tentava se sobrepor aos seus vizinhos e com isso tentar expandir as suas áreas, né? Então isso levou a que economicamente o Japão também fosse se desenvolvendo e com isso eles se aforaram no direito de conquistar mais, né? E com isso houve a implicação dos Estados Unidos não aceitando e outras nações não aceitando, o que culminou a Segunda Guerra, né? Ao surgimento da Segunda Guerra, e que teve um desfecho maior quando houve um ataque a um local no Pacífico onde os Estados Unidos tinham uma base militar, que era Pearl Harbor, né? E lá foi quando dali para frente se deflagrou mesmo a guerra, né? Que foi estabelecida como a Segunda Guerra Mundial. Mas, embora o Japão tivesse uma ascensão econômica querendo buscar outros caminhos, mas a população lá do Japão vivia também um pouco a língua dessa economia, não? Porque teve até aquela primeira imigração aqui para o Brasil em 1918. Exato. Agora, isso tudo decorre em consequência do fato de que havia uma ditadura, né? O imperador japonês ele tinha o domínio da nação sob mão de ferro. Então, por isso, quando tem esses processos de ditadura, muitas vezes prevalece a ideia, o pensamento do dirigente. Então, ele não se importa muito com o povo, a população, se está sofrendo a língua, se não está obtendo êxitos econômicos, financeiros e tudo mais. Ele se preocupa mais em expandir o seu império, formar o seu império, né? São todas as tendências daqueles ditadores, principalmente que se arvoram no direito de serem imperialistas, de serem dirigentes de império, é isso, é tentar progredir, não se importando muito com boa parte da população, que às vezes sofre muito em consequência dessas decisões desastrosas dos seus dirigentes. Você falou um pouquinho do ataque a Hiroshima. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial estava se encaminhando para o seu final, mas o que aconteceu foi essa questão do ataque a Pearl Harbor, teve os Estados Unidos essa tiro de misericórdia, digamos assim. Mas aí tem que observar também a questão seguinte, de que em abril de 1945, né, já havia sido resolvida a questão junto à Itália, né, com Mussolini já tendo sido preso, depois sido assassinado, né, pelos guardas aqui prenderam, né, e depois em maio houve a rendição da Alemanha, né, Adolfo Hitler também e tal, o suicídio dele e tudo mais. Em maio. Quer dizer, quando chegou justamente o período de agosto, os Estados Unidos não precisava ter colocado, explodido uma bomba. Mas como eles já tinham, Harry Truman, que era o presidente da época dos Estados Unidos, já tinha instituído um projeto chamado Projeto Manhattan,
né, onde ele já estava pesquisando sobre a bomba atômica. Então ele resolveu colocar em execução o projeto Manhattan, mas por causa da arrogância do imperador, né, japonês, que a todo tempo não queria falar em rendição, ele queria prosseguir com a guerra e tudo mais. Então ele resolveu colocar em execução esse projeto Manhattan, que justamente se refere às bombas atômicas. O ataque Pearl Harbor ficou bem antes, foi o que deflagrou a participação dos Estados Unidos, dos Estados Unidos na guerra mesmo contra o Japão, né? Porque aí se enraizou aquele processo de ódio. A mesma coisa que a gente viu também em 11 de setembro, quando se descobriu que havia o envolvimento de Osama Bin Laden e tal, que aí se desencadeou também um processo de raiva dos americanos com relação aos descendentes árabes e tudo mais, que até gente inocente acabou sendo preso também em decorrência disso tudo, né? Foi 2 de setembro de 1918, já estava tudo definido já o Japão já tinha se rendido incondicionalmente e tudo. Quer dizer, o processo foi 6 de agosto. 6 de agosto explodiu a bomba de Hiroshima, né? Quer dizer, 9 foi Nagasaki. E depois, logo em 2 de setembro, já foi assinado a rendição total do Japão. Isso em decorrência do medo que eles tiveram. Hoje em dia as explicações seriam bem maiores, por causa do poder bélico bem maior, né? Eu acho que o importante a gente destacar nessa questão da bomba de Hiroshima é alguns aspectos. Primeiro, o fato do comandante, o B-29, né, que é o bombardeio B-29, que sobrevoou Hiroshima e soltou a bomba, né? A bomba, esse comandante, né, ele ter o Paul Tibbles, né? Na verdade é Paul Tibbles, né? Ele na verdade ele usou o nome da mãe para colocar no avião, que é o Enola Gay, né? Era o nome da mãe dele. Outro aspecto também é o nome das bombas também, né? A bomba de Hiroshima era denominada de Little Boy, né? Rapazinho, né? E aqui caiu depois, em 9 de agosto, em Nagasaki, era a bomba chamada Catman, homem gordo, né? Então aí você vê que tem essas explicações interessantes, né? Que são esses dados, né? Hiroshima na época tinha 350 mil habitantes, né? 350 mil habitantes. Aí você vê o quê? 350 mil habitantes é como se fosse Vitória hoje, né? A Serra está com 400 e poucos mil habitantes, quer dizer, uma cidade, né, com essa população intensa, né, e só haviam cerca de 17 mil militares lá. Quer dizer, então o fato de terem colocado a bomba ali, de terem escolhido aquele local, foi como se fosse um crime de guerra. Na verdade, o crime de guerra que ocorreu, porque se tinha 17 mil militares só atuando naquela cidade, né, uma cidade com 350 mil habitantes, só na caída da bomba ali, em termos de contabilidade que fizeram no final de 45 dias, 150 mil pessoas morreram. 150 mil pessoas morreram num ataque desse, que não havia necessidade, porque tinha 17 mil militares só. Você vê, quando eu falo 150 mil habitantes em Hiroshima, a gente não contabiliza aqueles outros que morreram depois em decorrência do câncer e tudo mais, por causa da radioatividade, né? Se houver um conflito de guerra, tem que ser um conflito de guerra entre os militares, a disputa entre os militares. Se envolver civil, já se constitui crime de guerra. Foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki.